Olá, bem-vindos a mais um vlog aqui do canal. Hoje o barulho lá fora provavelmente deve estar meio alto, né? Tá chovendo bastante forte aqui na minha cidade, então vocês me desculpem aí se tiver um barulho que esteja atrapalhando um pouquinho, mas eu precisava começar esse vlog hoje. Acabei demorando, né? Devia ter começado mais cedo, como sempre, né? Eu devia ter começado de manhã, aí eu fico enrolando, só começo à noite. Coisas que quem assiste os vlogs aqui do canal já está acostumado, não é mesmo? Eu tô começando esse vlog hoje, que é sexta-feira, agora são quase 10 horas da noite, e na virada de hoje pra amanhã vai rolar a maratona 24 horas no Sleep. Então eu vou começar esse vlog mostrando a minha experiência com mais uma maratona 24 horas, que eu gosto bastante de participar. E também vou mostrar as minhas leituras do feriado de carnaval. Então vou comentar aqui com vocês brevemente o que eu vou ler durante a maratona e também falar sobre as leituras que eu pretendo fazer até quarta-feira de manhã. Devo finalizar o vlog provavelmente na quarta à noite. Eu não quero demorar muito nesse início de vlog porque eu preciso me preparar pra maratona, né? Já são quase 10 horas da noite, eu ainda não descansei, né? Não tirei um cochilinho. Vou tentar ser o mais breve possível. Eu sempre falo isso e nunca consigo, mas vamos tentar. Eu planejei que a minha participação nessa maratona vai ser igual da última vez. Então, eu não tenho intenção de ficar acordada durante as 24 horas. Eu vou fazer mais ou menos o mesmo esquema que eu fiz da última vez. Vou assistir a live da Tami, que ela vai fazer agora, a partir da meia-noite. Vou assistir a live inteira, vou participar dos sprints. Depois que terminar os sprints, se eu estiver com sono, eu vou tirar um cochilinho. Da última vez que eu participei, eu comecei a perceber uma coisa. Eu comecei a perceber que o período que eu sou mais produtiva é de madrugada e de manhã. Geralmente, principalmente depois do almoço, a minha produtividade na leitura cai bastante. Eu começo a ler bem pouco, perder um pouco a vontade de ler. Então, eu realmente vou focar a minha leitura agora na madrugada e de manhã quando eu acordar, né, porque eu vou dormir um pouquinho, e vou tentar ir levar até mais ou menos a hora que vai ter uma discussão da LC que eu tô participando, que tem a ver também com a minha TBR que eu vou mostrar pra vocês. Então eu tenho duas discussões sábado, né, de LCs que eu tô participando. Eu decidi não montar uma TBR específica pra maratona. Como eu tô lendo muitos livros ao mesmo tempo, né, no meu último vlog vocês viram que eu tava lendo vários livros e a maioria deles é de leitura coletiva, então como eu tô lendo muitos livros ao mesmo tempo, não faz sentido pra mim montar uma TBR específica pra ler nessas 24 horas. Então o meu único objetivo é de finalizar um livro e chegar na meta de um outro livro que é de uma LC. Os dois livros que eu tenho, esses objetivos, são de leituras coletivas. Então aqui no Kindle eu vou ler o livro O Quadro Perdido em Oxford, que é da série Viagens, da LC que eu estou participando. Já cheguei a comentar sobre essa LC aqui, é uma série de livros, né? São 4 livros. Esse é o terceiro livro da série. Cada livro tem uma história diferente, né? Os livros não são todos com os mesmos personagens, mas tem alguns pontos em comum entre eles. Eu não comecei esse livro ainda, então eu vou começar e terminar durante a maratona. Meu objetivo é passar a madrugada lendo esse livro, ler até o final. Ele tem mais ou menos 200 páginas, então eu acho que vai ser tranquilo. E o meu outro objetivo é chegar na meta de Lady Killers. Eu já cheguei também a comentar sobre essa leitura coletiva no meu último vlog. Eu estou um pouquinho atrasada, né, na segunda meta, porque eu só li o comecinho da segunda meta, então eu tenho aí mais ou menos umas 70 páginas, eu acho, ou um pouquinho mais da segunda meta. Então eu pretendo ler essa segunda meta depois que eu finalizar aquele livro. Se por acaso terminar ele no meio da madrugada, né, aquele livro ali, eu não vou pegar Lady Killers, eu vou pegar algum outro das 500 mil leituras que eu estou fazendo no momento. Tá tudo jogado por ali, mas eu já comentei com vocês quais são. O Sol é para Todos, eu já cheguei na meta, então eu só vou continuar lendo depois que a gente fizer a discussão, que é amanhã, né, no sábado. E é isso. Então assim, eu tenho que realmente focar em ler o livro de Oxford, porque eu tenho a discussão amanhã. Aí depois que a maratona terminar, eu converso com vocês sobre o que eu pretendo ler ao longo dos outros dias, né, do feriado, no domingo, na segunda e na terça-feira. Então agora eu vou tomar banho, eu vou me arrumar, eu acho que eu vou tentar tirar um cochilo de pelo menos uma meia horinha. Vou tentar fazer alguns updates, mas eu tenho um pouco de dificuldade de fazer update durante as maratonas 24 horas, então talvez eu só apareça pra falar com vocês amanhã de manhã. Adivinha quem já começou a maratona perdendo o primeiro sprint? Então, eu acabei de acordar do meu cochilo, já perdendo o primeiro sprint, mas pelo menos deu pra comer uma coisinha, né? E estou aqui já com a minha Coca-Cola café, né? Um café pra poder dar aquela acordada. Então, vou começar a ler a partir do segundo sprint da Tami. É isto. Perfect. Bom dia, vamos ao primeiro update aqui da maratona. Agora são 10 para as 8 da manhã e eu estou acordada desde a hora que eu mostrei pra vocês, né, que tava começando a live e tal. Eu dei uma cochilada até meia-noite e meia, mais ou menos. E aí eu fui direto. Então desde aquela hora eu tô acordada e não estou com sono, porque eu fiquei na live até umas 6 horas, que foi quando a Tami encerrou a live. E aí depois eu fui tomar banho, tomei café, então assim, agora eu já tô assim pronta pro novo dia. Teve um momento assim que eu fiquei com um pouco de sono, quando era umas entre 3h30 e 4 horas da manhã eu tava com sono, mas aí eu acabei aguentando, assim, não foi difícil de
de continuar lendo e eu segui em frente. Então estou aí, pleníssima. Posso dizer que consegui já cumprir uma das minhas metas, que era de terminar Um Quadro Perdido em Oxford. Eu finalizei esse livro junto com o último sprint. Se eu tivesse pegado desde o começo dos sprints, eu teria terminado no penúltimo sprint, mas eu peguei do segundo pro sexto. E eu vou falar brevemente aqui a minha opinião. E assim, hoje vai ter a discussão, a gente vai poder trocar ideias, né, ver o que todo mundo achou e tal, e depois tem uma parte da discussão que é com a presença da autora. Eu já tenho que pensar, né, tipo, tentar entender o que eu senti, o que eu estou sentindo sobre o livro, pra poder colocar isso em palavras na hora da discussão. Mas, infelizmente, eu não gostei desse livro. É difícil, assim, falar, né, as coisas que eu não gostei, porque, assim, basicamente eu não gostei do livro como um todo, né, eu não achei que a história foi bem desenvolvida, ela não me convenceu, né, porque, assim, essas histórias da série Viagem, historicamente, são histórias de romance que se passam em outros países, né? Então eu tinha expectativas por causa dos outros 2 livros que eu já li da série. E essas expectativas não foram atendidas, mas esse não foi o único problema. Eu não gostei mesmo da história em si, eu achei que, assim, ficou uma história muito perdida, porque ela aborda diversas coisas e não se aprofunda em nada, então, assim, fica tudo muito raso. E, assim, é meio chato falar isso, mas, na verdade, assim, eu não entendi o objetivo da história. Eu não consegui me conectar com nada, com nenhum personagem, com nenhuma parte, assim, da história. Eu não entendi o objetivo da história. Por mais que tenha uma mensagem no final, que fique, né, uma mensagem que fica até bem clara, ainda assim, eu acho que tudo que ela fez pra chegar nesse ponto dessa mensagem final é uma coisa muito estranha, mal construída, que não faz muito sentido mesmo, sabe? Você pega o livro esperando ler romance, e aí o negócio começa com uma tragédia, aí dessa tragédia desenvolve um negócio meio sobrenatural, e daí tem um romance, mas também tem a parte meio terror. É sério, assim, uma mistureba de coisas que pra mim não fizeram sentido. Eu realmente não entendi qual foi o objetivo da autora, assim, construir essa história da maneira que ela construiu. O que é uma pena, porque eu não acho que a ideia principal é ruim. Eu só acho que ela foi mal desenvolvida. As justificativas que ela deu pra alguns dos acontecimentos também não me convenceram. Eu não comprei aqueles argumentos, eu não me conectei com os personagens. A escrita em si é uma escrita ok, mas, assim, fora isso, é uma pena mesmo, porque eu realmente não gostei de nada do livro. Eu acho que ele tem alguns probleminhas, assim, um pouco mais sérios em relação à xenofobia e racismo. Eu peguei algumas frases, assim, que me deixaram um pouco incomodada, e eu fico pensando, se eu, enquanto pessoa branca, fico incomodada, provavelmente a pessoa que está sendo representada ali, que no caso é uma pessoa asiática, e ela não ficaria mais incomodada ainda de ler certos comentários, ler certas coisas que eu acho que foram um pouquinho ofensivas, um pouquinho mal colocadas. O romance, né, o casal ali, não tem química nenhuma, não me convenceram. Da noite pro dia eles estão se amando, né, é mesmo um insta-love muito esquisito. Eu tô bem chateada, né, porque eu não gosto de não gostar de livros, principalmente quando são livros nacionais. Mas também não posso mentir, né, e falar que eu gostei, sendo que eu não gostei. Eu realmente tive muitos problemas, porque pra mim a história não tem pé nem cabeça. Em relação à escrita, como eu falei, foi tranquilo, então por isso que eu não abandonei nem nada, porque também eu queria chegar até o final. Eu não gosto de dar nota muito baixa pra livro nacional, então tô tentando pensar assim, né, depois, quem sabe depois da discussão eu consiga, depois de ouvir todo mundo falar, ouvir a própria autora falar sobre a história dela, às vezes pode ser que eu consiga me entender melhor, assim, entender melhor do que eu senti pra poder dar uma nota, porque pra mim, por mais que as pessoas falem, ah, nota não faz diferença, não sei o quê, eu acho que a nota ela é mais importante pra mim do que pros outros. Eu não quero mostrar pras outras pessoas a nota que eu dei, eu quero saber a nota que eu dei pra que depois no futuro eu me lembre, né, eu saiba logo de cara se eu gostei ou não de um livro. Eu terminei de ler esse livro mais ou menos 6 horas, e agora eu vou pra minha segunda meta da maratona, que é ler a meta da semana de Lady Killers. Depois eu vejo o que eu faço, mas por enquanto o meu objetivo é ler Lady Killers, e eu venho conversar com vocês provavelmente depois que eu concluir essa meta. Acabaram as primeiras 12 horas da maratona e eu consegui chegar na minha meta aqui de Lady Killers. Então eu li aí até a página 175, li mais ou menos umas 60 páginas, mas assim, eu li tipo das 8 da manhã até agora. Parei de ler, acho que eram umas 11 horas, né, 11 e pouco. E tenho que admitir que eu dei uma cochilada entre 8 e 10 horas. Aí eu fiquei, lia um pouquinho, dormia, lia um pouquinho, dormia. Então agora, nas próximas 12 horas, acho que agora eu vou focar em O Conde de Monte Cristo e provavelmente pegar um pouquinho de Ed La Rue também pra ler. E lembrando que 4 horas eu tenho discussão do livro que eu li, o primeiro livro que eu li na maratona. E às 6 horas eu tenho discussão de O Sol é para Todos. Sigo aqui, sigo bem, dei umas cochiladas, mas tá tudo bem.
Tô aqui com essa cara de derrota, já são quase 10 horas da noite. A maratona já tá quase no final. Eu não dormi mais, só que depois que eu terminei a minha meta de Lady Killers, eu peguei Conde de Monte Cristo e a minha meta era terminar a parte 2 e eu ainda não terminei. Então até meia-noite eu vou tentar terminar, porque durante a tarde eu tive aquelas duas discussões, né, que eu comentei com vocês. Foi até a noite, assim, as duas, né, tipo, uma depois da outra, e acabei ficando até mais de 8 horas aí com isso. Agora eu vou tomar um banho, já me preparar para finalizar essa maratona e dormir. Não li nada de Angela Rue hoje, mas enfim, amanhã eu venho comentar com vocês como foi a minha experiência, né, nessas 24 horas e também, como eu falei, comentar sobre as outras leituras que eu vou fazer ao longo dos outros dias. Pensei que eu fosse conseguir terminar ontem, mas não rolou, gente. Então terminei agora de manhã, hoje já é domingo, cheguei na parte 3 finalmente. Não tava aguentando mais. Só que também já descobri que o primeiro capítulo da parte 3 é gigante também. Então que Deus me ajude, né? Aí agora a intenção é terminar, né, na verdade, dá para todos, porque ontem teve a discussão da meta e agora a última meta é até o final do livro. Agora de manhã eu quero ler essas 110 páginas mais ou menos que faltam para poder finalizar essa leitura aqui. Cá estou então para finalizar o vlog. Hoje é quarta-feira de manhã. Pois é, eu não apareci segunda, não apareci terça. Daqui a pouquinho eu vou começar a trabalhar, né? Porque hoje eu entro meio-dia. Antes de eu começar o meu dia de trabalho, resolvi vir aqui finalizar o vlog. Na segunda-feira, gente, a última vez que eu falei com vocês acho que foi no domingo, né? Na segunda-feira eu simplesmente fui inútil no meu país. A única coisa útil que eu fiz foi doar sangue. Eu fui doar sangue de manhã. Inclusive, pessoas, se você se encaixa nos pré-requisitos para doar sangue, doe sangue, tá? Principalmente agora, nessa época de pandemia, os bancos de sangue estão precisando muito. Eu já sou doadora há algum tempo e sempre que eles precisam, né, sempre que o estoque tá baixo e eu tô dentro do período, né, porque você não pode doar sempre, tem um período certinho. Então sempre que o estoque deles tá baixo do meu tipo de sangue, que é O positivo, eles entram em contato comigo, né, o banco entra em contato comigo e eu vou lá fazer uma doação. Então eu fui agora na segunda-feira. Então se na sua cidade aí você tiver como, entre em contato com o banco de sangue da sua cidade e faça a doação de sangue, porque, gente, é super tranquilo, é rápido, tirando a parte da triagem, a parte da doação mesmo é muito rápida. A minha última doação agora durou 5 minutos. A dor é uma dor de agulha normal, então assim, se você tem medo de agulha, apesar de ser uma dor assim ruim, é uma dorzinha bem chatinha, mas assim, é uma coisa muito rápida, que você piscou já acabou. Então eu também não gosto muito de agulha, mas eu sempre estou lá fazendo minha doação porque eu acho muito importante. É uma forma da gente ajudar o próximo, é uma forma da gente contribuir com a sociedade de uma forma muito positiva e assim, a gente não tá gastando nada, a gente não perde nada, a gente só ganha de verdade, faz bem pra nossa saúde. Doe sangue, porque você vai salvar vidas e também você vai se sentir muito bem por saber que você tá ajudando outras pessoas de alguma forma. Então, além da doação, depois que eu cheguei em casa, eu precisei ir ao mercado, resolver algumas coisas, então eu acabei que eu não li nada. Eu só assisti série, tipo, sabe, realmente não li nada. Inclusive, terminei de assistir Emily em Paris e, meu Deus, é ruim. Mas eu vou ter que assistir a segunda temporada, porque eu preciso saber o que vai acontecer, afinal de contas, agora, o que a Emily vai fazer da vida dela, né? Então, se eu não me engano, no domingo eu falei que eu ia terminar o Só é para Todos, eu realmente terminei. Então, eu vou comentar sobre o Só é para Todos agora. Além do Só é para Todos, eu não terminei mais nada. Então, ontem eu li um pouco, li bastante até, na verdade, consegui ler minha meta de Lady Killers, então eu vou comentar. Então, terminei ele no domingo, né? E assim, eu terminei sem saber o que pensar direito sobre esse livro. Eu ainda tô meio em dúvida sobre a nota que eu vou dar. Eu ainda não sei se eu dou 3,5 estrelas ou 4 estrelas. Provavelmente depois que eu conversar com as meninas lá da Buddy Read, né, da nossa leitura coletiva ali que a gente fez, eu vou conseguir entender melhor o que eu senti e vou conseguir chegar a um consenso aí de que nota, afinal de contas, esse livro vai levar. Eu gostei sim do livro, tá? Que fique bem claro, até porque, né, se eu tô pensando em dar 4 estrelas pra ele é porque eu gostei. Só que é aquela coisa, conforme a Jéssica já tinha falado em algum vlog dela, e também ela tinha comentado lá nos stories dela sobre esse livro, quando ela leu do ponto de vista de uma mulher negra, então ela tem um local de fala que eu não tenho pra falar sobre isso, mas é aquela coisa, eu concordo muito com ela quando ela diz que esse livro aqui, ele foi vendido como um livro sobre racismo e tal, e não é. Esse livro não é um livro sobre racismo, não é um livro que vai falar sobre as injustiças no sistema e com pessoas negras. Ele tem isso, assim, mas é abordado muito de leve, são só pinceladas mesmo que são faladas sobre esse assunto, porque o livro é sobre a Scout, é sobre a família da Scout, é sobre ela, o irmão dela, esse crescimento que eles têm ao longo, né, do tempo aqui que a gente acompanha a vida deles, então é sobre o crescimento deles, é um livro meio que coming of age, então vai mostrando ali a evolução desses
personagens, né, que são crianças, pré-adolescente ali, né, o irmão dela acho que é pré-adolescente já, e ela é uma criança, então vai mostrando ali a evolução. Eles estão aprendendo a viver em sociedade e estão aprendendo que a vida não é um conto de fadas, que a vida não é arco-íris, que a vida é difícil, que existem muitos problemas, que as pessoas são preconceituosas, que as pessoas fazem coisas erradas e que nem tudo é tão preto no branco, que existem muitas áreas cinza, as coisas não se resolvem sempre da maneira mais correta e mais fácil. Então, eu acho que é mais um livro sobre o aprendizado desses dois irmãos, principalmente a Scout. E tem o Atticus, que foi realmente o personagem que eu mais gostei, ele é um personagem maravilhoso, assim, muito bem construído, é uma pessoa que, assim, eu olho pra ele e falo, meu Deus, queria ser o Atticus quando crescer. Mas, ao mesmo tempo, as questões raciais, né, que envolvem o Atticus também, porque, afinal de contas, ele é um advogado branco defendendo um réu negro, ele, assim, é aquele capitão óbvio, digamos, né? Ele fala coisas muito óbvias em relação à raça, então não dá pra gente negar que esse aqui é um livro escrito por uma pessoa branca, para pessoas brancas, que fala sobre raça um pouquinho, né? Que fala sobre racismo um pouquinho, e não aborda nada profundamente. Alguns dos discursos do Atticus, por mais que tenham palavras bonitas e sejam emocionantes e sejam bons de ler, basicamente a mensagem é assim, então, gente, negros também são pessoas, tá? E nós devemos respeitá-los. E eu gostei muito dele porque ele é uma pessoa muito plena, ele é uma pessoa que resolve as coisas sempre com muita calma, ele não se exalta, ele é uma pessoa extremamente centrada, extremamente equilibrada, assim, emocionalmente. Invejo muito isso porque eu não sou uma pessoa equilibrada emocionalmente, então ele é extremamente inteligente, tem uma maneira de ver a vida, né, uma maneira de ver as coisas muito realista, um pouquinho idealista às vezes, mas muito realista e muito positiva ao mesmo tempo, né. Ele não é só um idealista, ele tem momentos, assim, muito idealistas, mas ele reconhece isso, ele reconhece que às vezes ele tá indo longe demais ali no pensamento dele e que na realidade as coisas são um pouco mais complicadas, né. Ele passa essas coisas pra Scout, né, passa essas coisas pros filhos dele, então o aprendizado, assim, que eles têm muita sorte de ter esse pai, porque ele é maravilhoso. Eu gostei de toda essa parte, assim, essa coisa familiar mesmo, né, mas a questão racial pra mim, ela ficou muito superficial. Eu não gostei da resolução, né, na real, o caso do Tom, que é o réu, né, daquela situação, que foi acusado de estupro e tudo mais. Eu não gostei muito da resolução. Muitas pessoas falam que esse livro, inclusive a Jéssica falou isso, né, nos vídeos que ela fez sobre esse livro, nos stories que ela fez, ela fala que, assim, é um livro muito branco salvador, e realmente o Atticus, ele tem essa coisa, né, de ser o branco salvador, mas eu, assim, ao meu ver, eu não consegui ver muito como um livro sobre branco salvador, por um motivo que eu não posso falar porque é spoiler. Então tem uma coisa específica que eu fiquei meio na dúvida se aquilo ali se encaixa mesmo como uma mensagem de branco salvador, entendeu? Tirando isso, assim, que eu fiquei meio na dúvida, eu acredito que sim, o Atticus seja esse perfil, ele tem esse perfil de branco salvador, por mais que ele seja uma pessoa maravilhosa, ele tem esses momentos, assim, meio... E eu gostei sim desse livro, mas eu ainda preciso refletir um pouco mais, vou conversar com as meninas, e depois que a gente conversar, eu decido aí que nota, afinal de contas, eu vou dar pra esse livro. Gostei bastante da escrita da Harper Lee, eu acho que ela começa um pouco confusa, mas depois que você acostuma com essa escrita, ela flui muito bem. Eu recomendo sim, mas com essas ressalvas, né, que a gente tem que saber que esse livro, ele não é vendido da maneira correta, ele não é um livro sobre racismo, mas ele fala sobre a sociedade como um todo, como que a sociedade é preconceituosa no geral. A sociedade é preconceituosa, a sociedade julga as pessoas pelas aparências, quão prejudicial é essa mente pequena, sabe? O quão prejudicial é a gente ter essa mente fechada de não ver as pessoas para além daquilo que elas aparentam ser. Essa mensagem geral é muito positiva, tem esses pontinhos aí que me deixaram um pouquinho incomodada. Aí sobre Lady Killers, como eu falei, eu cheguei na minha meta, na terceira meta, né, que a gente dividiu esse livro em 4 metas lá na leitura coletiva, então ontem eu consegui ler a meta inteira. Essa terceira meta eu gostei, eu acho que, assim, o livro tem a tendência a se tornar um pouquinho repetitivo às vezes, porque os casos, eles acabam se parecendo um pouco entre si, porque muitos deles se passam muitos anos atrás, assim, século XIX, século XVIII, tem um ou outro só que se passa no século XX, mas não tem nenhuma assassina, pelo menos até o momento não tem nenhuma assassina um pouco mais atual. As circunstâncias dos casos acabam se repetindo um pouco, os motivos acabam se repetindo um pouco, e os métodos também. Às vezes eu confundo um pouco uma assassina com a outra, porque elas acabam sendo muito parecidas. Não que isso não aconteça com assassinos homens, né, porque muitos deles matam pelos mesmos motivos também, tem os métodos muito parecidos. Talvez por ela não abordar a fundo cada uma dessas assassinas, acaba ficando tudo meio parecido, assim, no geral, sabe? Mas eu sigo gostando, a escrita do Telfer é realmente boa, tem uma fluidez boa também, não é um livro que você fica assim, sabe, cansado de ler. Agora falta só a última meta, eu vou fazer o possível pra não ler a última meta antes da discussão da terceira meta. E fora isso, eu li Conde de Monte Cristo também, consegui passar da parte 3, né, como eu já
tinha mostrado pra vocês no domingo. E agora eu estou no capítulo 8 da parte 3. E agora eu preciso correr, porque eu preciso ler até o capítulo 19, que é quando termina a parte 3, pra no domingo a gente fazer a live de discussão. Já no começo da terceira parte, eu já comecei a achar muito melhor que a segunda. A fluidez estava muito melhor, a história começou a ficar mais interessante, porque já vieram algumas revelações que eu já fiquei, tipo, chocada. Algumas coisas, assim, alguns personagens que apareceram, que não estavam aparecendo e agora voltaram a aparecer. Eu já fiquei, meu Deus, o que vai acontecer a partir daqui? O Edmond continua muito interessante. Agora ele voltou a aparecer mais ativamente na história, porque ele tinha dado uma sumida e agora ele tá um pouco mais ativo na história e eu estou gostando muito das coisas que ele tá fazendo. A vingança está começando a tomar um pouco mais de forma. E assim, eu tô pensando, meu Deus, esse homem é muito inteligente, cara. O Edmond, ele tinha feito umas coisas lá atrás, vários capítulos atrás, eu não tinha entendido direito, porque eu falei assim, gente, mas por que ele tá fazendo isso pra essa pessoa, sendo que essa pessoa não foi legal com ele? E agora na parte 3 eu comecei a entender qual era o plano dele. E eu tô assim, meu Deus. Por isso que agora eu consigo ver um pouco mais de sentido em certas atitudes, porque elas estão sendo explicadas agora e estão fazendo muito mais sentido. E tá sendo uma experiência já muito melhor do que da segunda parte, porque olha, eu sofri bastante na segunda parte. Tô dando graças a Deus que acabou e que essa terceira parte já tá infinitamente melhor. Eu acho que vai ser tranquilo ler esses 11 capítulos até domingo. Mas assim, a gente tá se encaminhando aí pra primeira metade do livro, né? Hoje eu me sinto muito feliz de estar conseguindo fazer essa leitura, porque é sempre bom ler um clássico, assim. Então é isso, esses foram os livros que eu li durante o carnaval. Eu foquei mais no Só é para Todos, Ladykillers e Conde de Monte Cristo. Eu acho que eu acabei não pegando The Invisible Life of Angela Rue. Acho que eu não li nada desse livro nesses dias. E meu carnaval, então, se resumiu a ler basicamente esses 3 livros. Estou muito feliz que eu consegui atingir as metas que eu queria. Agora já estou mais tranquila nas minhas LCs. É isso então, gente. A Maratona 24 Horas, acho que eu cheguei a falar um pouco, né, sobre como foi, mas assim, a Maratona 24 Horas foi positiva, foi um saldo bom, porque eu também consegui atingir as metas que eu tinha planejado. Já estou aqui pensando na próxima que virá. Já deu meu horário, então agora eu preciso voltar pra minha vida de trabalhadora, né? Graças a Deus a semana é curtinha e eu espero poder fazer novas leituras ótimas pra poder trazer aqui pra vocês nos próximos vlogs e nos próximos vídeos. Como sempre, não se esquece de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito e de dar like nesse vídeo pra poder me ajudar na divulgação e também mostrar pro YouTube que você gosta do meu conteúdo. A gente se vê no próximo vlog ou no próximo vídeo. Tchau, tchau!